Bom dia a todos. Teremos neste momento uma rápida inauguração antes do início de nossa programação. Ao redor aqui do lago que foi preparado, que na verdade é um tanque batismal da igreja agora aqui de Gaspar Alto, nós estaremos inaugurando a réplica da fachada do primeiro templo de Gaspar Alto. E eu quero convidar as autoridades aqui presentes, que já estão aqui, pastor Stanley, da divisão sul-americana, pastor Edward, pastor Bruno Raso, pastor Leonardo Prois, pastor Marlington e pastor Harry Straistor, da União Sul-Brasileira. Também pastor Lucas e Valcírio, aqui da Associação Sul-Catarinense, e representando a igreja, aqui de Gaspar Alto, seu primeiro ancião, o irmão Valdir Reck. Neste momento, para aqueles que não sabem, a parte da sala pastoral possui ainda o piso original do primeiro templo. E foi preparado nessa parte aqui, onde adentraremos, algumas informações históricas que estarão à disposição a partir da abertura que faremos logo em seguida. Eu gostaria então de chamar os representantes que aqui à frente estão, para que possamos primeiramente fazer um momento de oração, e vou pedir que o pastor aqui de Gaspar Alto, do distrito de Lajeado Baixo, pastor Homero Bubna, possa nos dirigir esta oração, pastor Homero, neste momento, e que possa o Senhor ser engrandecido ao relembrarmos esta história dos pioneiros do passado, para que possamos concluir a mensagem e a missão que eles iniciaram. Pastor Homero. Cumprimentamos a todos, sejam bem-vindos. Agora, para esse momento único, marcante, teremos a participação aqui da faixa, encerrarmos a faixa, inauguração desse espaço, desta réplica. Nós temos a alegria de termos aqui o nosso presidente da divisão, pastor Stanley Arco. Bem-vindo, pastor. Oremos. Senhor nosso poderoso e grandioso Deus, aqui estamos nesta manhã do teu santo dia, alguns aqui de perto, outros de longe, mas todos com o mesmo sentimento de alegria, de gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por nós, na nossa vida, por nossa igreja, pelo Teu povo. Que a nossa adoração seja a expressão sincera do nosso coração. E nós suplicamos, Senhor, para que a nossa alegria seja completa, a Tua presença entre nós. Em Teu nome oramos. Amém. Ajude-nos a contar 7 a 1. Perfeição. Vamos lá. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Glória a Deus.
Só esse pessoal que já enche a igreja. Essa fachada é do primeiro e essa é do segundo. No alto de Gaspar, o tempo parece respirar mais devagar. E cada brisa que sopra entre essas montanhas carrega uma história. A história de um povo que acreditou antes que todos acreditassem. Meus bisavós eram os primeiros a frequentar essa igreja. Mesmo com frio, com chuva, eles pegavam sua carroça e vinham para a igreja. No culto de oração, e não tinha luz elétrica. Cada um tinha uma lanterna, não uma lanterna como hoje, essas modernas, mas com uma lâmpada de querosene dentro, né? E aí a gente via um ia para um lado, outro ia para o outro lado, que era muito escuro naquela época, e muita lama na estrada, mas mesmo assim tinha cultos quarta-feiras de noite. No começo, era pequeno em tamanho, mas imenso em fé. Quando se tornaram adventistas, isso era a questão do primeiro amor, não só nessa questão dos cultos no lar, como a convivência social era muito acentuada, muito diferenciada. Todos aqui, as famílias eram tradicionais, eles eram firmes na fé. Eles não saíam de casa sem Deus, antes de fazer suas atividades a cada dia. Velho Lester, ele ia toda semana para Fusque, ele vendia alguma coisa e comprava uma coisa, ele vinha tarde e de noite para casa. Nós escutávamos que ele fazia hi-hup, ele vinha. Os cavalos levavam ele para casa, porque era muito escuro. E todo sábado ele estava sentado aqui na frente, no canto. Ele contava o trabalho missionário que ele fazia em Fusque. Cada membro procurava testemunhar ao seu amigo, seu vizinho, e assim todos aqui tinham o mesmo espírito, cada um salvando um. 130 anos depois, a promessa virou legado. Aqui eu encontrei o meu lugar, graças a Deus, e aqui eu encontrei a minha missão. Jesus mora aqui nessa igreja. Eles eram pessoas de coragem, ousados, determinados a fazer. Eles tinham um amor no coração. A fé que eles exerciam não era para si, era para ver partir. A missão que começou entre trilhas e campos, hoje atravessa cidades, corações e gerações. Eu nasci e cresci aqui, meus filhos nasceram e cresceram aqui também. Estamos aqui nessa igreja, frequentando essa igreja, atuantes nessa igreja e aguardando firmes a volta de Jesus. Eu gostaria de contar uma coisa para vocês a respeito de Gaspar Alto. Esta é a primeira igreja organizada. Mas dentre as 250 igrejas da Associação Sul-Catarinense, ela continua sendo uma igreja de destaque. Uma igreja onde os departamentos funcionam, onde o discipulado acontece e onde a fidelidade é um destaque. Afinal, eles são os descendentes dos nossos pioneiros, mas eles continuam pioneiros em cada uma das suas ações pela igreja. A sua fidelidade é um destaque, o seu discipulado é um destaque. Continua sendo uma igreja pioneira e de pioneiros, fazendo com que a mensagem do Evangelho seja não apenas pregada, mas vivida a partir da própria vida. Não somos uma igreja antiga, nós somos uma igreja viva. Guten Morgen für alle. Bom dia a todos. Mit großer Freude und tiefer Dankbarkeit gegenüber Gott heißen wir euch herzlich willkommen zu dieser Feier des 130-jährigen Jubiläums der Kirche des Siebentags-Adventisten em Gaspar Alto. Com grande alegria e profunda gratidão a Deus, damos as boas-vindas a todos vocês para a celebração dos 130 anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Gaspar Alto. Feliz sábado a todos! Que privilégio, seu Valdir, que privilégio, igreja, fazer parte dessa história,
fazer parte dos 130 anos da Igreja Adventista. Que privilégio! Como Deus é bom, e nós escolhemos estar aqui no melhor lugar do mundo. E para iniciarmos essa escola sabatina, de pé então, nós iremos entoar o hino de número 273. Com entusiasmo, alegria, vamos louvar ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos e vamos orar a Deus. Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de, no Teu santo sábado, celebrarmos e louvarmos o Teu nome. Obrigado porque durante todos esses anos o Senhor se fez presente em cada coração, e aqui estamos com o coração cheio de alegria e gratidão pelos Teus cuidados. Amém. Permaneça conosco e aceite esse culto de adoração que rendemos ao Teu nome nessa manhã. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um feliz sábado a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor seja com todos. O informativo mundial dessa manhã tem como título: o testemunho da carroça e a semente que não voltou vazia. Conta uma história daqui, desse lugar, uma história de uma família que iniciou o evangelismo nesse lugar. Deus envia pessoas que são como anjos, anjos que entram na nossa história, dão seu testemunho, realizam a sua obra e se retiram humildemente do cenário. Esses anjos, em forma humana, pessoas que por sua vez alcançam outros e que alcançam outros, e até os últimos ecos da mensagem de esperança. Deus forma ecos de ondas e testemunhos. E a história de hoje fala de Paulo Grittner. Paulo foi um desses anjos que espalhou a mensagem nesse lugar. Paulo nasceu no dia 8 de agosto de 1902, na antiga colônia alemã de Teresópolis, que hoje é o município de Águas Mornas, ali perto de Florianópolis. Germano, que era o pai de Paulo, contraiu uma enfermidade viral e veio a falecer. Então a família que ficou, a irmã Ana e seus 6 filhos, vieram morar aqui em Gaspar Alto, por conselho do irmão de Ana, que para ajudar a criar os 6 filhos, trouxe a irmã para perto de si. E aqui então começa a história de Paulo. Paulo, quando veio para cá, ele ainda tinha apenas 8 anos. Paulo cresceu e ao montar a sua família, passou a vender produtos em Blumenau, produtos que ele mesmo produzia, como queijo, manteiga, lenha, ovos e doces. Ele costumava trabalhar ali em Blumenau, na região do bairro do Garcia. E lá ele conheceu um alfaiate, um de seus clientes, chamado Oswaldo Go. Eles se tornaram grandes amigos, conversavam bastante e também trocavam muitas ideias. Paulo tinha o costume de comprar um jornal, e um dia deu o jornal a Oswaldo com um folheto da Igreja Adventista dentro. Oswaldo leu esse folheto, se interessou muito pelo assunto e começou a conversar com Paulo Grittner sobre o que acontecia, o que se referia àquele folheto.
E então ali nasceu, irmãos, uma oportunidade que Deus providenciou para que Paulo pregasse o evangelho a Oswaldo. E ali iniciou-se então um estudo bíblico. E assim Oswaldo foi evangelizado, aceitou a Jesus como seu Salvador. Aceitou a Jesus como seu Salvador. E um dos instrumentos usados para que Paulo se tornasse amigo de Oswaldo e assim desencadeasse toda essa oportunidade foi a carroça de Paulo. O que tinha de especial nessa carroça? Ela era linda, ela era bem cuidada, ela era bem pintada, as rodas bem cuidadas, bem engraxadas. Era uma carroça que realmente chamava atenção. E também a parelha de cavalos que puxava essa carroça eram cavalos muito bem tratados, muito bonitos os cavalos. E onde se passava, a carroça chamava atenção, os cavalos chamavam atenção. E todo mundo dizia: olha, essa é a carroça de Paulo Grittner. Ele vem aqui para vender os seus produtos. E uma das coisas que ficou marcado para todas as pessoas: Paulo era um excelente cristão, bondoso, amoroso, um cristão verdadeiro. Essa carroça do Senhor Paulo chamou realmente a atenção de muitas pessoas. Paulo Grittner, ele foi ancião na igreja de Gaspar Alto, aproximadamente 50 anos. Paulo faleceu ao dia 3 de junho de 1980. Paulo foi casado com Marta, teve 2 filhos e 7 netos. A filha de Paulo já é falecida, seu filho com sua esposa e 2 netos são membros da igreja de Gaspar Alto. Os outros netos são membros de outras igrejas na região de Blumenau. Oswaldo Gol foi batizado provavelmente na década de 50. O irmão Gol se tornou então um missionário dedicado, atuando durante muitos anos como tesoureiro na igreja central de Blumenau. Ele também foi professor da escola sabatina em alemão, em uma das igrejas que frequentava esporadicamente. Até mesmo a Associação Catarinense da nossa igreja homenageou Oswaldo Gol pelo seu desempenho como tesoureiro na igreja durante 22 anos. E Gol também realizava evangelismos, que chamamos evangelismo de muro. Ele evangelizava os seus vizinhos. E assim o evangelho ia crescendo, ia passando. E Paulo então, e Oswaldo Gol então, evangelizou com o senhor José Maternal, que é o famoso Kiko, né, que todos nós aqui conhecemos por Kiko. Kiko foi convertido e se tornou então o companheiro de Oswaldo Gol no evangelismo. Eles pregavam o evangelho na região e para todas as pessoas que encontravam. O irmão Gol não tinha um carro como nós temos, ele tinha apenas uma bicicleta, mas ele rodava quilômetros mesmo na chuva para dar estudos bíblicos. Gol foi um dos instrumentos que Deus deu para a salvação de pessoas. Ele evangelizou muitas pessoas da região, inclusive o José Maternal, Dona Dalva, seu Wilson Silva, Adir, Maria e entre outros, e espalhando a semente de coração em coração, de casa em casa. A semente de Paulo, ou melhor, a semente plantada por Paulo deu frutos no coração da sua família. Seu filho, o irmão Herbert, que mora logo ali, naquela primeira casa, ao lado direito da estrada,
a sua esposa, a irmã Ilka, que está aqui no segundo banco, né? A sua filha Ivete, que está ali ao lado. Tem também o Osni, o seu filho. Todos eles são membros da igreja de Gaspar Alto. E ainda tem a Ingrid, a filha do irmão Herbert, que é membro da igreja do Glória, em Blumenau. O legado de Oswaldo Gol continua na vida de seus familiares e tem alcançado e preservado a fé de muitos. Muitas pessoas têm aceitado o Evangelho através do irmão Gol, que agora a sua família continua esse legado, tendo até pastores já formados na sua família. O Evangelho, ele anda, o Evangelho, ele caminha, o Evangelho vai aonde nós não podemos ir, mas nós temos que fazer a nossa parte. E você, nesta manhã, é convidado para fazer a sua parte, sendo liberal no 13º sábado, porque aonde você vai, onde você não vai, a sua oferta vai, e você pode colaborar para que a escola sabatina possa levar o Evangelho a muitos lugares. E você é convidado também a fazer a sua parte, pregando o Evangelho a todas as pessoas, fazendo assim com que a mensagem de esperança ela ande para todo o mundo. E lá no céu tenhamos uma festa que os convidados não vão rejeitar, que esteja cheia como está cheio nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. E queremos apresentar a vocês o grupo da nossa igreja, que é o grupo Raízes. Raízes por quê? Porque nós cantamos a música raiz, a música alemã. Nós não podemos esquecer da nossa história do passado. Temos que preservar a nossa história. Então nós vamos cantar um hino que fala que nós construímos sobre a rocha. Mesmo que venha o vento, a tempestade, a chuva, construímos sobre a rocha, que é Jesus, a nossa rocha eterna. Venha você também construir sobre a rocha verdadeira. E nessa rocha nós encontramos esperança e também acharemos a nossa salvação. A rocha é Jesus. Sehr schön. Muito bonito em alemão. É ou não é? Como é bonito a gente ver o povo de Deus louvando e cantando como faziam os nossos pioneiros, né? Vivendo a nossa identidade, mas sempre com vista na eternidade. Eu quero convidar 3 pessoas muito especiais aqui, que vão compartilhar esse momento que é a nossa grande herança adventista dos nossos pioneiros, que é a Escola Sabatina, que é a lição da Escola Sabatina dentro dela. Pastor Bruno Raso, ele é o vice-presidente da divisão sul-americana. Ele ajuda
a pastor Stanley a administrar praticamente toda a América do Sul. Quero convidar também pastor Edward Heidinger. Pastor Edward é o secretário executivo da mesma entidade, da nossa divisão sul-americana. E pastor Leonardo Prois. Pastor Leonardo Prois é o assistente da presidência da divisão sul-americana. Que Deus possa abençoar muito esse momento especial da nossa lição da Escola Sabatina. Feliz sábado a todos. Bom sábado, pastor Edward. Bom sábado, pastor Bruno. Feliz sábado, pastor Leo. Feliz sábado, amigos. Nós já tivemos uma aula de alemão. Agora vai ser de portunhol com nós dois aqui, não? Feliz sábado, pastor Leo. Feliz sábado, irmãos. Deus seja louvado pela oportunidade que temos de estar juntos, gratos com Deus. Amém. Amigos, é uma alegria estarmos participando dessa festa tão especial. 130 anos. Uma história que foi construída, e o pastor Paulo Lopes nos diz que ela continua sendo construída. A chama dos pioneiros continua viva em vocês. Parabéns por isso. E eu tenho certeza que algo foi feito muito ao longo desses 130 anos aqui na igreja de Gaspar Alto, que foi o estudo da lição da Escola Sabatina. E não podia ficar de fora esse momento tão especial dentro dessa programação tão bonita. E nós vamos ter o privilégio de, aqui rapidamente, recapitular, repassar alguns pontos importantes. E nós vamos ter o privilégio de poder aprender um pouquinho com o pastor Edward, com o pastor Bruno, que estarão respondendo algumas perguntas que a gente pincelou aqui da lição, para podermos relembrar esse tema tão importante. Eu tenho certeza, pastor Bruno, pastor Edward, que assim como nessa igreja, mulheres fizeram a diferença, não são só homens que são os pioneiros dessa igreja. Mulheres foram pioneiras aqui nessa igreja. E nessa semana nós estudamos sobre a história de duas mulheres, familiares delas, enfim, que foi Ruth e Esther. Foi uma lição muito bonita. E eu queria começar fazendo uma pergunta ao pastor. Vamos encerrar com uma oração? Assim como você está, feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor, obrigado, Pai, porque quando vamos à Bíblia, encontramos em todos os momentos da história tipos da maneira como o Senhor estaria conduzindo a história do seu povo, para que hoje, pessoas que vivemos neste tempo, estamos continuando a história de homens e mulheres como Ruth e Esther, possamos com a mesma entrega, a mesma dedicação, viver para Ti, para o Teu serviço, sermos usados por Ti, para o cumprimento das profecias bíblicas, mas acima de tudo, Pai, se possível, termos o privilégio que homens e mulheres do passado quiseram, de ver o final da história desse mundo e vivermos eternamente contigo no céu. Que esta igreja que começou o movimento adventista no Brasil possa continuar vivendo na luz dos pioneiros, não só daqui, mas como Ruth, Esther e tantos personagens bíblicos, para que possamos ser instrumentos teus para levar o evangelho a esta região, a este país, a esse mundo em nossa geração. Continue conosco através do Teu Santo Espírito neste culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse museu conta a história de gente pioneira, gente que recebeu a mensagem e a espalhou daqui para todos os cantos do Brasil. Esse museu, quando foi montado, a gente percebeu que tinha mais peças, porém nós vimos que tem pouco espaço e tem muitas peças que têm significado histórico importante também, que poderiam estar expostas em um local como este, ainda se encontram nas famílias. E nesse projeto nós gostaríamos de trazer estas peças também para que sejam expostas e as pessoas possam ver mais detalhes importantes da história do Adventismo. O ponto de partida e o conceito do nosso projeto surgiu com a intenção de fazer as pessoas se transportarem um pouquinho mais para o passado. Então a gente se inspirou inicialmente no Casarão Hort, que fica em Brusque, que é um local muito importante para a nossa história, que é onde chegaram as primeiras literaturas adventistas. Então a gente se inspirou um pouco na arquitetura desse casarão, e a partir daí a gente deu sequência no projeto para que as pessoas pudessem se sentir um pouquinho mais no passado. Você também pode ser pioneiro ajudando a espalhar e continuando a contar
esta mensagem a partir da história que esse museu guarda? Nesse novo museu, nós vamos manter toda a história que já tem ali, mas a gente quer dar uma abrangência um pouco maior. Então nós queremos contar como a mensagem chegou até aqui, como era o contexto histórico da época, como era a vida dos pioneiros quando estiveram aqui, quais foram as dificuldades, as perseguições que eles enfrentaram, quais são as histórias de livramento, as missões que eles fizeram, como eles alcançaram novas pessoas. Então a ideia é que as pessoas entrem nessas histórias e possam sentir de pertinho, conhecer as famílias, os pioneiros, os pastores que vieram aqui pregar. Então, eu acho que torna muito mais significativo e nos aproxima do ideal missionário que eles tiveram no passado. Com a ampliação dele, você também será pioneiro para continuar levando essa história e nos ajudar a continuar levando todo este pioneirismo a todos aqueles que precisam conhecer a mensagem que eles começaram a partir daqui. Sendo sincero, foi um projeto muito emocionante para mim fazer, porque me conectou com o nosso passado. E eu acho que quando a gente se conecta com o passado, a gente consegue realinhar o nosso foco, que é pregar o evangelho e alcançar mais pessoas para que Jesus volte logo. Então eu espero que quando as pessoas visitarem o museu e todo o entorno ali da igreja, elas possam resgatar a nossa essência, sabe? E poder se motivar mais a pregar para as pessoas sobre nosso Deus. Eu creio que, primeiramente, bom dia, né? Um feliz sábado. Você já desejou um feliz sábado para quem está aí do seu lado? Para quem está na esquerda, deseja um feliz sábado para quem está aí na sua esquerda. Alguns viraram para a direita, faz parte, não tem problema. Agora para o outro lado então, tá bom? Isso. Estou vendo o seu sorriso e o auditório ficou extremamente lindo nessa hora. Inclusive quem vai ficar extremamente lindo é o nosso museu, que já é um museu muito bonito. Você tem a oportunidade de conhecer já uma extensão, talvez, né, Valcírio? Talvez uma prévia do que será um novo museu aqui de Gaspar Alto, agora ali entrando na fachada do primeiro templo construído, certo? É isso mesmo. Bom dia, gente. Feliz sábado. Pastor Paulo, essa é só a primícia. Só a primícia, só o começo. Só a primícia. Tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Eu fiquei assim extremamente feliz vendo aqui a nossa arquiteta Angélica, e ela tem se envolvido demais junto com uma equipe tremenda, tanto daqui da igreja como lá do escritório da associação. Tem coisa boa vindo por aí, nós vamos mostrar já já aqui, pastor. Inclusive vamos mostrar agora, né, pastor Lucas? Nós temos aqui uma surpresa e um projeto também já preparado para que continuemos a valorizar a história da primeira igreja organizada no Brasil, aqui em Gaspar Alto. Você já deve ter conhecido o nosso museu, e nos é relatado pelos irmãos e descendentes dos pioneiros, pastor Lucas, que nós teríamos espaço, em virtude dos itens que ainda estão na casa dos nossos irmãos, para talvez encher o nosso museu com 2 ou 3 vezes a mais de materiais que continuam presentes para serem aí apresentados. Sem dúvida, pastor Paulo, nós temos muitos itens que têm uma relevância alta para a história da igreja aqui no Brasil, que estão com nossos irmãos, amigos da região e também em outros lugares do Brasil, e estão dispostos a doar para o Museu Adventista aqui de Gaspar Alto. E nós precisamos de um local maior que acomode esses itens e que também será uma bênção, não somente para a igreja local, para as igrejas e distritos do campo, mas para todo o Brasil também, pastor Paulo. Valorizando a nossa história e a nossa identidade. Vamos mostrar algumas fotos daquilo que a gente está planejando e a gente está preparando? Olha aí, você já pode estar acompanhando e vendo. Este daqui é o acesso, você já conhece, mas nós estamos já preparando que este museu ele seja ampliado. E ele vai ser ampliado dentro do prédio já existente, que está atrás dele, e você pode perceber que algumas coisas, como essa floreira aqui, já foram inclusive feitas. Você vê a realidade de como está hoje, e agora você verá a realidade de como nós sonhamos que fique futuramente, inclusive usando parte do terreno onde nós estamos, para que possamos fazer
fazer uma ampliação com um novo prédio para o recebimento de muitas caravanas que não param de aumentar as caravanas que vêm aqui visitar e conhecer a primeira igreja organizada aqui no Brasil, certo, Valcírio? Certo, pastor, vai ter um espaço de convivência ali embaixo, né? Muitas vezes a gente recebe, às vezes um ônibus, 2, até 3 ônibus, caravanas grandes que chegam aqui para visitar. Nós teremos um espaço tanto para o pessoal fazer um lanche ali, mas também salas infantis para fortalecer e continuar fortalecendo as novas gerações, pastor. E olha só, você pode ver alguma parte que já está pronta. Nós teremos logo no final do nosso culto a inauguração do tanque batismal aqui de Gaspar Alto, e você pode ver que foi muito bem conduzido e confeccionado naquele lago que está ali na frente da réplica da fachada do primeiro templo. Mas você pode ver futuramente como nós queremos deixar o interior do nosso museu, e você pode ir acompanhando o que já está hoje como uma realidade, e você pode estar acompanhando e vendo após o nosso culto. Inclusive no final do culto teremos 3 batismos, mas chegando agora, estou passando aqui de um por causa do tempo, para que a gente possa ver agora a preparação de como é o planejamento do local. Você está vendo as salas auxiliares e um espaço multiuso, e como nós sonhamos que fique o nosso museu. A perspectiva da vista aérea, você está vendo o local onde nós estamos, a expansão do nosso museu com as características, lembrando que o nosso museu atual a réplica do segundo templo. A réplica do primeiro templo está feita ali em madeira. Do segundo templo é onde está o nosso museu atual, é a réplica do segundo templo. E o terceiro templo é o que está em uso até hoje e que se torna mais conhecido. Esta é a planta baixa deste museu, que foi preparada aí pelas nossas arquitetas da Associação Sul Catarinense. A exposição com uma multimídia para que você possa acompanhar de uma forma e de uma maneira interativa a respeito de como foi a chegada, a imigração dos pioneiros para cá, uma exposição da história do adventismo no mundo. Haverá uma conexão entre as edificações que já são existentes. Em sequência, nós teremos a linha do tempo da história da Igreja Adventista, inclusive aqui a partir da chegada no Brasil, que você vai estar podendo acompanhar, exposição e itens originais. Alguns deles já estão atualmente no museu, mas nós estaremos ampliando o espaço para que muitos outros estejam sendo também expostos na ampliação deste museu. Você vai ver algumas atividades interativas com as nossas crianças e novas gerações. Um dos nossos objetivos é falar às novas gerações a respeito da história, a respeito do pioneirismo, a respeito da missão que foi iniciada no passado e que será, pela graça de Deus, concluída em nossos dias, por nós e por nossos filhos. As histórias, os pioneiros, os documentos históricos, tudo aquilo que contém e está hoje presente ali no atual museu, nós queremos que entre ali. E você hoje pode fazer parte dessa história e nos ajudar a continuar contando esta história. E nós temos uma campanha especial em prol daquele que é o museu da igreja, que foi a primeira, Valcírio. Verdade, e que pastor. daqui se expandiu para todos os lugares. E como que a gente pode ajudar a continuar contando esta história? Pastor, todos aqui recebemos, quando entramos aqui, alguns materiais. Um deles é esse marca-página aqui, por exemplo, né? E nesse marca-página existe um desafio atrás aqui. Nós temos uma quantidade limitada, mas alguns levarão essa lembrança aqui, ok? Você tem algumas atividades para preencher e no finalzinho tem um QR Code para você contribuir com a primeira igreja, que será o museu. Você vai pesquisar, vai aparecer aquela fotinho da igreja de madeira, ok? E você vai conseguir fazer pelo 7Me. Inclusive no site você vai estar acompanhando todos os vídeos que foram confeccionados para esse momento, a história, depoimentos. Tem um vídeo lá do pastor Michelson preparado para este momento aqui, tem vários materiais e você poderá ver, inclusive, né, Lucas, a própria evolução da obra, o crescimento. Inclusive, se alguém quiser marcar para trazer a sua igreja e vir aqui no final de semana, conhecer a respeito da história, você vai ter como entrar em contato, marcar uma visita para que possa estar vindo conhecer toda a infraestrutura que está sendo preparada para que possamos continuar vivendo a identidade, mas esperando a eternidade.
Exatamente, pastor Paulo, nós queremos com esta campanha alcançar o coração de mais e mais pessoas, das novas gerações, daquelas pessoas que estão chegando na igreja agora, novos membros, daqueles que já são membros há mais tempo, as igrejas aqui da região, as igrejas de outras regiões do nosso campo, igrejas de todo o Brasil, pois nós queremos que todos participem, pois é a história de todos nós, é a história de um povo deixando um legado, deixando uma esperança da breve volta do Senhor Jesus. E para que possamos, antes de mais nada, estarmos valorizando a nossa história, nós vamos ter agora um momento de oração, de que possamos todos nós, com o coração aberto, manifestando nossa liberalidade, mas também nosso espírito de pioneirismo. Você é um pioneiro onde Deus lhe colocou. Possamos estar entregando tudo, nossos sonhos, planos, tudo nas mãos de Deus, para que continuemos a ser inspirados pelo exemplo do passado, para que no presente estejamos cheios do Espírito como eles estiveram, para que possamos concluir no futuro a obra que eles sonharam em concluir, mas que nós e nossos filhos concluiremos. Pastor Lucas. Se você puder se colocar em pé, vamos falar com o nosso Deus, consagrando a nossa vida, o nosso coração, para esse momento especial. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem conduzido a história deste povo. Sabemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não surgiu através de um ser humano que é falho, pecador, limitado. Não foi uma igreja que se desvencilhou e começou uma outra, mas sabemos que esse é um movimento profético. Pai querido, e veio do teu coração, do teu trono de graça, e através da tua infinita misericórdia, utilizando homens e mulheres, desde o passado até o presente, para levarem uma mensagem que transforma, uma mensagem que adverte, uma mensagem que salva, uma mensagem que traz esperança, conforto, paz, pois anuncia em que breve Cristo voltará a este mundo. E nós queremos, Pai, continuar com este legado, com o mesmo ânimo, força, vigor. Nós queremos, Pai querido, clamar ao Senhor o derramamento do Teu Santo Espírito, para que com o Teu poder, mais e mais pessoas venham a conhecer esta mensagem e a aceitá-la pela Tua graça, para que em breve, vendo Cristo nas nuvens dos céus, todos nós juntos ouçamos: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ó Senhor, abençoa toda a nossa igreja ao redor desse planeta, mas em especial hoje, as pessoas que aqui estão, presenciando esta celebração dos 130 anos de organização da Igreja de Gaspar Alto. Ó Senhor, nós ouvimos aqui um chamado a uma campanha muito especial, para abrirmos o nosso coração, colocarmos também, Pai querido, as mãos a agirem nas doações, para a revitalização, a ampliação deste museu, que conta a história de milagres, a história da condução do Teu Santo Espírito para com este povo. E ó Senhor, em breve, nós queremos estar aqui novamente, celebrando os milagres realizados para a concretização desta grande obra. Pai querido, toca nos corações que aqui estão, e que nesta manhã tenhamos aqui a prova da generosidade, entregando ofertas especiais, além do nosso pacto, para que este museu, a partir de hoje, comece a se tornar uma realidade. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós gostaríamos de fazer menção e convidar aqui à frente os dois prefeitos das duas cidades, primeiramente de Gaspar, o prefeito Paulo Kirsch, por favor, pudesse estar aqui presente, e também o prefeito Valdir de Guabiruba, pode estar deslocando-se aqui. Nós ficamos muito felizes com a presença de cada um de vocês,
e com o fato de estarem nos abrilhantando com sua presença, com seu apoio e com o fato de estarem aqui juntamente conosco neste momento que é uma celebração em que conta a história dos 2 municípios representados aqui por vocês. Prefeitos, que o Senhor possa continuar abençoando e usando-os. Nós temos a alegria de tê-los conosco e também temos a alegria de poder mencionar a vocês nesse momento que toda autoridade ela é constituída por Deus. Toda a autoridade, ela foi colocada sobre nós para que possamos respeitá-los, para que possamos seguir as diretrizes e assim sermos cidadãos de bem para as comunidades aonde nós estamos presentes. Continuem contando com a comunidade adventista em seus municípios, para que possamos servir, para que possamos ser uma bênção, para que possamos ajudar em todas as demandas e necessidades que, se houverem presentes, contem com a Igreja Adventista do 7º dia. Prefeito Paulo, neste momento, nós gostaríamos de lhe passar a palavra, em seguida o prefeito Valdir, e nós gostaríamos, Valmir, e nós gostaríamos de, desde já, colocar nas mãos de vocês, vou pedir que o pastor Lucas possa estar fazendo isso, uma lembrança deste evento, para que vocês possam estar levando em mãos neste momento. Feliz sábado. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar todos os pastores, o pastor Homero, que é o pastor lá da Igreja Adventista do Lajeado Baixo. É um momento muito importante para nós estarmos aqui. Eu tive a oportunidade, quando completou 120 anos, como vice-prefeito, estava aqui também, nesse evento tão importante dessa igreja que tanto faz, né, pela comunidade, pelo próximo, pelos nossos irmãos. Até quero dizer, talvez o prefeito que ele vai ficar bravo, eu sempre gostaria que essa parte aqui pertencesse a Guabiruba, né, um local tão bonito, né, prefeito? E aí podemos negociar, né? Mas, mais uma vez, fico feliz pelo convite de poder estar aqui nesse momento tão importante da igreja. Nós que temos esse Criador e que, se somos alguém nesse mundo, é graças a Ele. E muitas vezes, nosso Criador, e que, se somos alguém nesse mundo, é graças a Ele. E muitas vezes, nós não tiramos esse tempo para agradecer. Gostamos muito de pedir, mas temos que tirar. E vocês fazem isso muito bem. Eu digo isso sempre lá em Guabiruba, com a Igreja Adventista lá do Lajeado Baixo, que vocês são exemplos. Exemplos, né? Eu faço parte de outra igreja católica, mas digo isso até na minha igreja. Vocês são exemplos. Quantas parcerias que a Igreja Adventista do Lajeado fez com a nossa cidade, ajudando o próximo, ajudando o telhado do nosso hospital, e nós temos que também agradecer. E aqui, vendo tanta gente, fiquei impressionado quando cheguei aqui, e que pena que eu tenho um evento agora, às 11 horas, de uma inauguração de uma praça lá no Aimoré, que eu vou ter que sair correndo daqui, senão com toda certeza ficaria até o fim. E que bonito contar essa história de 130 anos, e nós somos muito de manter a história também. Nós tivemos 200 anos imigração alemã, agora 150 anos imigração italiana, e quando fez 200 anos, compramos uma casa em Chaimel para fazer um museu para contar a história dos alemães. Agora fizemos uma praça para manter essa história lá no Lajeado Alto da história italiana. Então, parabéns para vocês, né? Não podemos esquecer que antes de nós, outras pessoas chegaram. E se chegaram com muita dificuldade, né? Você imagina 130 anos, o que era isso aí? Se hoje reclamamos, hoje aonde a gente vai, tem contato, consegue dizer, já cheguei. Você imagina essas pessoas chegar aqui e fazer com que esse local seria a primeira igreja do Brasil. Parabéns pela essa organização, fico feliz, pode ter certeza que essa parceria, né, prefeito? De prefeitura, igreja, naquilo que a gente puder ser parceiro, né, e aquilo que vocês estão fazendo agora, lançando essa campanha para ampliar esse museu, com certeza naquilo que a gente puder ajudar também, conte conosco. Um bonito sábado a cada um de vocês, que nós possamos realmente agradecer esse Deus que tanto já fez e tanto faz por todos nós. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra ao prefeito Paulo Queires, nós gostaríamos de mencionar a presença do vereador de Gaspar, o vereador José Hilário Melato. Convidamos a estar vindo aqui à frente também conosco no palco, e também o vereador Jair Keller, aqui de Guabiruba. Se mais alguma autoridade, o seu vice-prefeito Kleber, possa estar aqui vindo à frente também, muito nos honrariam com sua presença. Creio que existem mais autoridades aqui presentes, e o presidente da Câmara de Brusque também está presente aqui conosco. Muitos nos alegram com sua presença, e que Deus continue usando essas autoridades por Ele constituídas, para que possamos continuar servindo a Deus e servindo as comunidades que nos cercam. Prefeito Paulo Queires, por favor, sua palavra neste momento, muito nos honra. Feliz sábado a todos. Eu quero saudá-los de uma forma muito especial. Em seu nome, pastor Homero, saudar todos os pastores que hoje estão aqui, assim como toda a Assembleia que hoje veio aqui ao Gaspar Alto, ao nosso município de Gaspar, e dizer a vocês que para nós é motivo e razão de orgulho tê-los juntos de nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque há uma razão, e essa razão, com certeza, foi plantada, germinou e continua a trazer os seus frutos desde há 130 anos passados. E se nós estamos aqui, é porque todos nós temos uma missão a cumprir, e essa missão nos é designada por aquele que tem total autoridade sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a natureza, e quiçá aqueles que são incrédulos tenham a felicidade e tenham a alegria de encontrar a luz de Jesus Cristo. Hoje, enquanto nós aqui estamos reunidos para comemorarmos, para celebrarmos a vida, o amor, e Jesus já disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. O mundo clama por paz, o mundo corre o risco da guerra, corre o risco do terror, e nós, tenho absoluta certeza que com a proteção de Deus podemos pedir para que a paz volte a reinar. Se vocês que fazem parte da congregação da Igreja Adventista do 7º dia, pastor, hoje continuam a honrar todos os mandamentos de Deus, continuam a honrar aquilo que foi plantado lá atrás, e como disse o meu colega prefeito, há 130 anos atrás, imaginemos as dificuldades que era chegar aqui, mas com a força de Deus, com a perseverança, com o propósito do bem, venceram. Nós hoje tivemos algumas dificuldades também para vencer em razão das chuvas. As estradas não são pavimentadas, mas temos uma condição muito melhor. E quem hoje está aqui demonstra que se honrar e respeitar o passado é fazer com que se tenha o presente e possa construir o futuro. Quem não respeita o passado não tem futuro. E vocês todos, nós todos, com este ato hoje, estamos respeitando aqueles que antecederam e que vieram para o Gaspar Alto. E eu, como prefeito municipal, tenho sim a obrigação de lhes dizer um muito obrigado. Sejam bem-vindos, o município de Gaspar lhes agradece por tudo,
e tenham absoluta certeza que nós continuaremos a manter, a afirmar e firmar ainda mais a parceria que temos hoje com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque vocês fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cidade, e por isso nós temos muito orgulho. Um feliz sábado a todos e Deus os abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Paulo Queires. Eu gostaria de, antes de que vocês pudessem sair aqui, convidar o pastor Marlington Lopes. Ele estará, neste momento, dirigindo uma oração por todas as autoridades aqui presentes e constituídas, para que o Senhor continue trabalhando e abençoando-nos através das administrações por Ele colocadas. Convido os irmãos a curvarem a cabeça para orarmos a Deus neste momento. Senhor nosso Pai, Tu escolheste este solo 130 anos atrás, para que a semente do Evangelho fosse aqui depositada e germinasse. Hoje, Senhor, celebramos uma árvore frutífera que cresceu para a honra e glória do Teu nome. Mas nós temos que reconhecer, Senhor, que além do Espírito Santo ter atuado, aqui nesse espaço, houve apoio de órgãos públicos para que o Evangelho pudesse crescer aqui nesta região. E nós Te louvamos, Senhor, por cada um dos líderes dos municípios aqui desta região, ao longo da história, e aqueles que hoje lideram esses municípios. Obrigado, Pai, por este coração aberto, por esta visão de liberdade religiosa, e pelo apoio, Senhor, que eles têm dado para que esta igreja também possa crescer, se desenvolver, possa abençoar as famílias e abençoar a comunidade. Nós entendemos, Senhor, que o nosso reino não é daqui, mas enquanto estamos aqui, Senhor, que possamos honrar esses líderes, que eles continuem a apoiar aqueles que obedecem os Teus mandamentos, e dessa forma, Senhor, possamos crescer a imagem de Cristo Jesus, para um dia estarmos na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Colocamos, Senhor, mais uma vez, esses líderes desses municípios em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como não poderia deixar de ser, nós temos agora um momento de apresentação, tanto da plataforma, quanto um momento muito propício a respeito das homenagens, a respeito de todos aqueles que representam os pioneiros e também a igreja atual aqui de Gaspar Alto. Eu gostaria de começar a apresentação da plataforma exatamente aqui, pela minha direita e esquerda de vocês, Mão Valdir Reck. Atualmente ele é o primeiro ancião aqui da igreja de Gaspar Alto e que tem prestado seu tempo e sua disposição em todo o trabalho de cuidado e junto aos demais irmãos de apresentação desse local a todas as caravanas colocadas. Ao seu lado, pastor Leonardo Prois, ele é assistente da presidência na divisão sul-americana. Ao lado dele, pastor Marlington Lopes, presidente da União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que administra a igreja nos 3 estados do sul do Brasil. Ao lado dele, pastor Bruno Raso. Pastor Bruno Raso, vice-presidente da divisão sul-americana. E muito nos honra aqui com sua presença. E também ao lado dele, pregador desta manhã, pastor Stanley Arco, que é o presidente da divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, administrando a igreja nos países aqui de boa parte da América do Sul. Ao seu lado, o pastor Edward Heidinger, que é o secretário executivo da divisão sul-americana e que também muito nos honra com sua presença aqui. Ao lado dele, pastor Harry Streishorst, que é o secretário executivo da União Sul Brasileira, sendo um dos administradores da mesma, junto com o pastor Marlington. Ao lado dele, pastor Lucas Durão,
que é o secretário executivo da Associação Catarinense e que desde já posso dizer, junto com o Valcírio, organiza toda essa festa e toda esta programação também. Ao lado dele, irmão Valcírio Alves, que é o diretor financeiro da Associação Sul-Catarinense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o pastor Homero Luiz Bubna, que é o pastor distrital aqui da região do distrito de Lajeado Baixo, mas em especial fazendo parte da sua região do qual administra a igreja de Lajeado Baixo, a igreja de Gaspar Alto. E muito nos ajuda com toda a organização e com todo o programa que aqui acontece. Nós queremos trazer neste momento uma homenagem a muitas pessoas que aqui contribuíram e que representam um legado muito grande deixado pelos nossos pioneiros aqui no passado. E nós gostaríamos de, em primeiro lugar, pedir que todos os irmãos presentes, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Gaspar Alto, e que a maioria já se encontra aqui à frente, pudessem nesse momento se colocar em pé. Todos os membros da Igreja Adventista de Gaspar Alto, e uma salva de palmas àqueles que mantêm viva a história dos pioneiros, que têm mantido a fidelidade, o compromisso e o trabalho nestes 130 anos. E ressalto de forma pública, a Igreja de Gaspar Alto continua como um exemplo de pioneirismo, de compromisso e de fidelidade. E que Deus continue trabalhando através de vocês, no discipulado, na fidelidade e na pregação do Evangelho. Eles começaram, nós terminaremos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero, de maneira simbólica, depois cada uma das famílias receberá, passar ao irmão Valdir um pequeno símbolo que foi aqui preparado. Irmão Valdir, com muito carinho eu passo, e posteriormente nós estaremos passando a cada uma das famílias aqui de Gaspar Alto esta pequena lembrança que simboliza este momento e essa comemoração dos 130 anos de Gaspar Alto. Que Deus continue os usando e continue os abençoando grandemente. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Eu também quero fazer nesse momento uma menção, e eu gostaria que aqueles a quem eu mencionar se coloquem em pé. Alguns estão presentes, outros não sabemos ainda, mas todos foram convidados. Nós queremos fazer uma menção às 5 primeiras famílias que foram batizadas pelo pastor Westphal aqui em Gaspar Alto. E temos representantes dessas 5 primeiras famílias. E eu estarei mencionando o nome aqui, e gostaria que, ao mencionar o nome, você pudesse vir até aqui à frente. Talvez alguns, por questão de mobilidade, não conseguiriam subir as escadas aqui, mas se coloquem em pé e venham aqui à frente. Representando, e eu gostaria de chamar aqui o irmão Edgardo, é um historiador e também um dos descendentes destas famílias pioneiras, e que grandemente nos tem contribuído em manter a história sendo viva e contada, e valorizando os eventos do passado, para que possamos nos inspirar com aquilo que eles fizeram, para que possamos terminar essa obra. Primeiramente, da família Luke. Se está presente, peço que se coloquem em pé. O bisneto e neta, a Nilce e Jorge Diniz, estão aqui presentes, por favor, estejam aqui à frente. Nós gostaríamos que a cada um daqueles que estão presentes e venham se colocar aqui, você pudesse também dar uma salva de palmas. Eles representam essas famílias. Segunda família batizada, por ocasião da organização da igreja, família Trum. E nós convidamos aqui, se está presente, Diomar Trum, Osnildo Trum, e a Elaine Colette, e também a irmã Bruno, que são os bisnetos da família Trum. Se estão presentes, por favor, podem estar aqui presentes neste momento e se colocar aqui à frente. Temos representantes e muito felizes ficamos. Da família Bells,
nós gostaríamos que estivesse aqui presente. Nós temos alguns representantes, inclusive o irmão Edgardo é um deles, mas nós gostaríamos de chamar aqui a irmã Esther. A irmã Esther Bells Schirmer já está aqui à frente. Ela é a bisneta de Guilherme Bells e muito nos honra com sua presença. A irmã Esther atualmente ela reside em Jaraguá do Sul, mas não deixou de estar presente nessa festa. Chamo os demais representantes de Guilherme Bells. Eu gostaria de chamar o André Bells e sua família, que venham estar aqui à frente. Seus filhos são os descendentes hoje diretos, mais próximos e que representam essa importante família, também batizada por ocasião da organização de Gaspar Alto. Uma salva de palmas. Gostaríamos de chamar também, se estão aqui presentes, representantes da família Olm, em especial o bisneto, Dr. Rubens Olm, se está presente aqui conosco neste momento, que pudesse vir aqui à frente. Ainda não recebemos a informação de que conseguiu chegar. Dr. Rubens Olm hoje é bisneto, representando a família Olm. Não sabemos se já conseguiu estar presente, foi convidado. E finalizando as 5 famílias pioneiras, lembrando que o André, ele também representa, junto com os seus filhos e também sua esposa Paloma, a família Wagner. E representando a família Wagner, estão aqui representando então as 5 primeiras famílias batizadas há 130 anos atrás. Em consequência disso, nós temos outras famílias pioneiras que posteriormente foram agregadas à primeira igreja organizada e que formam o grupo de 10 famílias pioneiras e que estiveram eles o primórdio, o início dos trabalhos aqui. E eu gostaria de rapidamente passar a vocês, eu creio que já está sendo projetado, se puder colocar o retorno aqui para mim. Todos os demais representantes dos pioneiros que aqui se encontram, para que neste momento recebam a nossa homenagem. Peço então que pastor Homero, também o pastor Lucas Durão e irmão Valcírio possam estar colocando nas mãos desses representantes a nossa lembrança, que demonstra a nossa gratidão em virtude de todos aqueles que começaram. E eu quero chamar aqui da família Lechner a irmã Lúcia Lechner, quero chamar da família Schirmer a irmã Esther Schirmer, da família Grittner a irmã Ilka Grittner. Das demais famílias nós não encontramos representantes que pudéssemos estar aqui presentes homenageando, e queremos chamar a estes aqui representando também essas famílias pioneiras que posteriormente foram agregadas à igreja de Gaspar Alto. Nós muito agradecemos a Deus por manter viva a chama do pioneirismo em Gaspar Alto e daqui terem as suas famílias se espalhado pelo Brasil e também por vários cantos do planeta, espalhando esta mensagem. E muito felizes ficamos com o pioneirismo demonstrado por eles até hoje, o compromisso demonstrado por eles até hoje, e mantendo-se fiéis à mesma mensagem, mantendo o trabalho de um discipulado ativo a partir de suas famílias, como também procurando levar este evangelho a todos os cantos, que daqui se espalharam e que de poucas famílias, primeiramente 5, depois mais 5 agregadas, hoje levaram a igreja a ter quase 2 milhões de adventistas apenas no Brasil. Que Deus continue trabalhando através de cada um deles. Eles começaram
nós terminaremos, continuamos vivendo a identidade dos nossos pioneiros, esperando a eternidade que cada vez mais se aproxima de cada um de nós. Teremos então nessa hora um momento da homenagem, das fotos e mais uma salva de palmas a todos aqueles que representam os nossos pioneiros, todos aqueles que continuam em cada momento mantendo viva essa chama desse pioneirismo e desse amor assim demonstrado. Nós convidamos alguns que foram os pastores, e não sei se todos estão presentes, mas na pessoa do pastor Homero e pastor Marcos, estarão representando todos os pastores que estiveram aqui pastoreando estas igrejas. E peço que o pastor Lucas, então, alcance agora ao pastor Homero, também chamo aqui o pastor Marcos a estar aqui presente, mais algum pastor que esteve no passado pastoreando aqui o distrito e, consequentemente, a igreja de Gaspar Alto, possa também vir aqui para que possamos colocar em suas mãos esta lembrança da homenagem. Pastor Maurício Ticona, muito obrigado pela presença. Esteve pastoreando aqui o distrito de Lajeado Baixo. Nós temos alguns outros pastores que estão chegando e que estiveram aqui pregando este evangelho e levando essa mensagem a muitos outros. Uma salva de palmas àqueles que estiveram pastoreando a igreja de Gaspar Alto, representando todos aqueles do presente e do passado que estiveram aqui, o pastor Derli Reis, que está aqui à frente, que estiveram aqui pastoreando, visitando e fazendo com que a chama dos pioneiros continue acesa até os nossos dias e que seja concluída muito em breve. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecemos a presença, podem sentar-se nesse momento, que Deus os abençoe grandemente. Nesta hora, eu estarei passando a palavra ao pastor Marlington Lopes, ele nos estará trazendo uma pequena mensagem a respeito da identidade. Você vê que este é o nosso lema, e aqueles que fazem parte da Associação Sul-Catarinense verão esse lema em outras programações no decorrer desse ano, estará falando a respeito da identidade dos pioneiros. Nosso lema é: vivendo a identidade, esperando a eternidade. Pastor Marlington. Estamos aqui hoje, irmãos, para rastrear as marcas de um legado. Talvez esse seja a maior herança que os pioneiros deixaram para nós, um legado. Davi escreveu no Salmo 105, verso 5, lembrem-se das maravilhas que Deus fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. E nós estamos aqui para isso, lembrar-nos das maravilhas que Deus fez, porque aquela frase é muito real, não? Um povo sem história é um povo sem memória, e um povo sem memória está fadado a repetir erros eventuais que no passado se cometeu. Quando a gente sabe a nossa história, nós conhecemos nossa identidade. Nós conhecemos o nosso passado para não repetir os erros e acertar nos acertos, mas também nós encontramos nosso propósito, e é por isso que estamos aqui hoje. Quando a gente olha a história dos pioneiros, eu encontro pelo menos 3 características neles, e esses que estavam aqui hoje, eles possuem e herdaram de seus pais, e nós, por sangue biológico ou espiritual, herdamos também. A primeira marca desses pioneiros era a marca da paixão. Eles estavam dispostos a tudo pelo Evangelho, sangue, suor e lágrima no aspecto espiritual. E a gente vê que aquela frase que se diz que o sangue dos mártires era como água regando a semente do Evangelho, aconteceu aqui no Brasil e aconteceu aqui em Gaspar Alto. Porque realmente nem tudo era tão simples e as coisas aconteceram. E a gente lembra de alguns pioneiros do cristianismo, como Jerônimo, que quando foi ateado o fogo, ele dizia: coloque fogo pela frente,
porque eu, se não tivesse convicção, jamais estaria aqui. Eu creio que uma das marcas dos pioneiros que Deus quer que aconteça em nossa geração é a marca da paixão. Paixão de entregar tudo por aquilo que eles criam, e por isso nós estamos aqui. Uma segunda marca dos pioneiros, eu creio que era o conceito de vida que eles possuíam. Eles entendiam que mais valia a vida eterna do que 80 ou 100 anos aqui embaixo. Mais valia os bens lá em cima do que os bens aqui embaixo. Mais valia dedicar os dons para Deus do que os dons para os trabalhos deles aqui embaixo. Eu não sei se você conhece um monumento da cidade de São Paulo, e lá diz assim, para os pioneiros que já morreram de São Paulo, diz assim naquele monumento: viveram pouco para viver bem, morreram jovens para viver sempre. Eu acho que os pioneiros tinham esse conceito na vida deles. Ellen White tem uma frase que ela diz assim que, ainda que o mundo desconheça esses pioneiros, seus nomes estão escritos nos livros dos céus. E era isso, para eles era tudo. Era saber que o nome deles, mais do que estar aqui no museu, estariam nos livros dos céus. E é por isso que nós estamos aqui hoje, pela visão de vida que eles possuíam. E além da paixão e do conceito de vida, eu acho que a terceira marca dos pioneiros que Deus quer ver em nós aqui é a marca do legado. É a marca daquilo que eles entendiam que eles eram um espetáculo ao mundo, aos homens e a Deus. Eles foram chamados para serem protagonistas. Você lembra que Paulo, quando falava ao povo do seu tempo, ele vivia no tempo do Coliseu Romano, onde os homens davam a vida por uma causa, e a história diz que quando eles desfilavam diante das multidões, eles iam até a frente de César e diziam: salve César, os que vão morrer te saúdam. E ali eles degladiavam-se uns contra os outros, depois com feras, e os cristãos depois com os animais, e tudo pela honra da glória de defender o seu governante. Nos cristãos, no caso, o cristianismo e o Cristo, próprio Cristo. Eu penso que os pioneiros tinham esse conceito de entregar a vida pela causa. Eles eram protagonistas de uma causa maior do que eles mesmos. Hoje, quando a gente vem aqui, a gente entende que o maior legado que os pioneiros deixaram não foi o prédio da igreja, não foi o museu que hoje nós temos tantos artefatos, não foram os livros da história, e talvez nem o sobrenome de alguns que carregam dos pioneiros, mas foram vidas transformadas. E é por essas vidas que nós estamos aqui hoje. E eu estava vendo aqui o filhinho do André, os filhos do André, eles são a 7ª geração. A 7ª geração de Guilherme Bels. Eu sou a 4ª geração, eu não sei qual a sua geração. Mas nós somos o maior troféu que os pioneiros apresentam a Deus. E um dia eles vão poder ressuscitar e, junto de Cristo, apresentar o legado que eles deixaram aqui no Brasil, que é você e que sou eu. Que nós entendamos esta mensagem hoje, através da mensagem do pastor Stanley daqui a pouco, do legado que eles deixaram, que é você e eu estarmos aqui para representarmos o Evangelho de Cristo, e que a vida e a paixão deles não foram em vão. E é por isso que hoje nós somos a maior oferta que podemos ser entregue a Cristo Jesus. Deus seja louvado pela sua e a minha presença nesse dia. Amém. Alles gut? Alles blau? O irmão Edgardo disse que eu precisava falar alguma coisa em alemão. Falei o que eu sabia. A maioria não entendeu, eu acho, viu? Mas alguns entenderam, não é? Muito bom. Alegria muito grande em poder cultuar e celebrar o nome de Deus. Amém? Já imaginaram o
poder de influência desta igreja de Gaspar Alto e das famílias pioneiras dessa igreja? Vocês já imaginaram esse poder de influência que levaram a produzir e fazer do Brasil o país com o maior número de membros no mundo? Começou por onde? Gaspar Alto. Eu quero parabenizar esta igreja por marcar um espaço especial para louvar o nome de Deus, para celebrar esse momento, celebrar o nome de Deus enquanto estamos aqui na terra parece meio preocupante, mas celebrar o nome de Deus é colocar no coração de nossos jovens e das novas gerações aquela sementinha que foi colocado há mais de 130 anos atrás, a semente do Evangelho, a semente da salvação em Jesus Cristo. Parabéns à Associação Sul-Catarinense, na liderança pastor Paulo Lopes, parabéns por encontrar esse espaço especial no dia 14 de junho e a comemoração que foi a organização dessa igreja no dia 15 de junho de 1895. Parabéns, pastor Marlington, obrigado por me convidar-nos para estar presente nesta celebração. A União Sul Brasileira tem um grande desafio e grandes vitórias sendo alcançadas, e serviu a União Sul Brasileira de liderança para o Brasil e para o mundo, no que diz respeito à liderança espiritual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Parabéns aos pioneiros, aos familiares aí. Eu tentei pegar o celular e anotar a hora que o Paulo estava falando, mas ele não arriscava nem dizer o sobrenome, muito menos eu descrever o sobrenome. Mas a família Ohm, a família Bells, que coisa maravilhosa esse trabalho desses pioneiros. Parabéns a vocês que representam a esses pioneiros. Desde os tempos bíblicos, a esperança faz parte das pessoas que marcam a eternidade. Quem de nós não memorizou e não gosta daqueles 3 versículos que estão expressados por Jesus, que estão em São João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, é esse o plano de Deus, essa esperança maravilhosa, em realidade que marcou aos pioneiros, que claramente deixaram a mensagem: nossa terra, nosso território, não é Gaspar Alto, não é Santa Catarina, não é Brasil, não é essa terra, nosso território é o céu que Deus está preparando para nós, amém? Essa esperança marcada está também aí em Filipenses capítulo 3, versículo 20, e diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando vamos a Hebreus capítulo 11 e vemos aí a lista de heróis da fé, nós vemos claramente, veja lá, Hebreus capítulo 11, os versículos 13 a 16, olha assim, que interessante que nós vemos aqui, e diz assim: todos estes
morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém? Os primeiros adventistas no Brasil, eles viviam com a firme esperança da volta de Cristo. Eles enfrentaram dificuldades. Nós, quando vínhamos hoje pela manhã de Blumenau, nós vimos uma chuva, uma estrada resvaladiça, mas não foi nada e não é nada em comparação do que eles viveram aqui naquele tempo em que estavam. Eles enfrentaram perseguição, indisposição por parte de outros que viviam outra fé, mas eles se mantiveram firmes na fé, se mantiveram firmes. Um exemplo claro e grandioso disso foi Guilherme Bels. Ele aceitou, é uma história, vocês podem ver aí nesse folheto que foi entregue para vocês um pouquinho dessa bênção. Ele aceitou, ele recebia da compra que fazia em Brusque uns pedaços de papel, e ali onde ele encontrou a leitura escrito em alemão, onde contava a respeito do sábado, da verdade do sábado, e ele aceitou essa verdade do sábado de uma maneira firme, fiel, e começou a espalhar a verdade. O irmão Edgardo contou de que alguns ali, como Paulo Grittner, tinham uma ação tão linda, evangelizava. A história que alguém me contou ali, não me lembro quem foi especificamente, daquele que era chamado, ele vendia com a sua carroça, vendia frutas na cidade, e eles chamavam, aí vem o evangelista, como crítica, mas ele ficou feliz e acabou colocando na família dele o sobrenome evangelista como parte da família. E é possível que alguns desses familiares herdaram este nome evangelista e não conheçam até essa história, porque no seu sobrenome tem um evangelista. Eles viveram essa esperança viva mesmo diante de desafios. Mas o legado que o pastor Marliton falou, o legado dos pioneiros, fica marcado, e eu gostaria de destacar a história de um deles, Frank Festival. Frank Festival foi o primeiro pastor ordenado enviado para o Brasil, ou para a América do Sul em realidade. Ele organizou aqui a primeira igreja adventista em Gaspar Alto, no dia 15 de junho de 1895. Sua missão não era difícil, não era fácil, era árdua. Enfrentava desafios culturais, ele falava o alemão e o inglês, e a necessidade de estruturar uma nova comunidade de fé no território da América do Sul. Mas quando Deus lhe desafiou, ele leu Isaías capítulo 6, o mesmo desafio que Deus lançou para Isaías, e qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele leu o desafio de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, claramente o Senhor desafiou ele com a grande comissão, que é parte da nossa vida, e diz: ide, fazei
discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, que estão aderiram ao pastor Frank Festival, para ser o primeiro missionário que pudesse vir aqui como pastor. Em realidade, em 1891, foram enviados colportores para trabalhar aqui no Brasil, e esses colportores, 3 primeiros colportores no Brasil ou na América do Sul, eles evangelizaram de forma que tornaram a outros também colportores, embora não fossem batizados. Em 1893, Richard Craig foi enviado como líder de colportagem para a América do Sul. E então Frank Festival foi enviado, e ele em 1894, em julho de 1894, com 35 anos, ele, com sua esposa Mary, com seus 2 filhos, um menino e uma menina que era bebê ainda, Ellen, vieram para a América do Sul. Mas olha só que viagem interessante. Eles saíram dos Estados Unidos, foram à Inglaterra, porque não havia navio que viesse direto para cá. Foram à Inglaterra, e da Inglaterra eles desceram para a América do Sul. Pararam em Pernambuco, pararam na Bahia, pararam no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, um dos missionários, que era seu cunhado, Thurston, William Thurston, desembarcou ali com a sua família, e ele continuou com Mary Thurston, que era sua esposa, e seus filhos, até a Enseada, em La Plata, Argentina. Ali foi para Buenos Aires. Uma semana depois, ele foi visitar a colônia alemã, que havia enviado a carta para que enviasse um pastor para ali. Ele então, na colônia Crespo, era uma colônia que tinha 7.000 famílias alemãs. Eles eram de religiões católica, batistas, luteranos, que moravam ali. E então ele começou o trabalho em Crespo, hoje chama Crespo Campo, este lugar onde foi estabelecida a primeira igreja adventista do 7º dia na América do Sul, em 9 de setembro de 1894, com um total de 36 membros. Depois ele visitou vários setores, mas ele foi, neste mesmo ano de 1894, colocado como presidente da missão Costa Leste, que envolvia Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Era um território pequenininho que ele tinha. Vocês imaginam o Brasil e todos esses países, Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Acontece o seguinte: no dia 22 de fevereiro de 1895, depois de haver fundado já a igreja na Argentina, ter visitado Santa Fé e outros lugares, ele decidiu vir para o Brasil. Ele visitou o Rio de Janeiro, dizem alguns até que ele chegou até no Espírito Santo. Visitou o Rio de Janeiro, depois começou a desceu a São Paulo. São Paulo ele esteve visitando comunidades de colônias alemãs ali, Rio Claro, Piracicaba, Indaiatuba. Foi em Piracicaba que ele fez o primeiro batismo, o batismo do primeiro brasileiro. Vocês sabem o nome dele? Já ouviram falar o nome dele? Stein, foi o primeiro, Guilherme Stein. Veja que interessante, tem alguma coisa aí. Guilherme era o nome abrasileirado, claro, era William, o nome do primeiro que anunciou a volta de Jesus Cristo, onde depois, em 1844 e 1863, foi organizada a Igreja Adventista do 7º dia.
O primeiro adventista a ser batizado no Brasil, o nome dele era Guilherme Stein. E o primeiro adventista, a primeira família a ser batizada aqui, a primeira família a ser batizada aqui, daqui um pouquinho vou contar um pouquinho sobre isso. O nome dele era Guilherme também, Guilherme Bels. A primeira pessoa a ser batizada em Piracicaba. Depois ele saiu com o Albert Bechmeyer e vieram para Joinville, Santa Catarina. E com a ajuda de um grupo de observadores do sábado, ele estabeleceu escolas sabatinas. E me permita abrir um parênteses aqui. A escola sabatina na organização da igreja era parte importante, porque era o lugar de estudo da palavra, era um lugar de evangelização das pessoas, em realidade. A escola sabatina foi estabelecida em vários lugares aqui e na própria Santa Catarina, mas só em junho é quando então foi organizada a primeira igreja. Veja lá, eles visitaram esse lugar, foram a Brusque, encontraram, como eu já falei, uma dificuldade ali. Os observadores de sábado eram considerados hereges, e então ele veio para Gaspar Alto, e aqui em Gaspar Alto, uma cidade próxima de Brusque, onde morava Guilherme Bels, um personagem muito importante na formação da igreja adventista na América do Sul e no Brasil. Assim que começou a procurar um lugar para comprar, para poder estabelecer uma igreja, mas teve sérias oposições, chamado de hereges. Mas no dia 8 de junho de 1895, no rio, à beira do rio Itajaí Mirim, ele batizou oito pessoas, e nos dias seguintes ele batizou mais 15 pessoas, e então no dia 15 de junho de 1895 foi organizada a primeira igreja adventista no Brasil, com 15 mais 8, 23 membros, a igreja de Gaspar Alto. Mas eu quero contar a vocês algo marcante ainda na vida de Frank Westphal. Veja que ele organizou, guarde bem a data. Que data foi a organização dele? 15 de junho de 1895. Depois que ele organizou, ele ainda esteve com a igreja um pouco mais e voltou para casa. Lembram-se, ele saiu 22 de fevereiro e ele chegou em casa 2 meses depois da organização da igreja aqui. 6 meses ele ficou fora de casa. Irmãos, quando ele chegou em sua casa, sua esposa Mary o recebeu. Quando uma esposa espera seu esposo 6 meses, como é que ela o recebe? Muito feliz, muito contente, claro, e ele estava ansioso por ver a sua família. Mas quando olhou no rosto da sua esposa Mary, havia uma tristeza. Veio seu filho, ele o abraçou. E onde está a pequena Ellen? A pequena Ellen havia morrido. Sua esposa mandou carta para ele, mas nessas andanças a carta nunca chegou às mãos de Frank. Ela teve escarlatina e morreu, sabe que dia? 14 de junho de 1895. Hoje que dia é?
130 anos, faleceu a filha de um pioneiro que organizou a igreja em Gaspar Alto. Um dia depois ele organizou a igreja, sem saber o que estava acontecendo lá em Buenos Aires, com a sua família e com sua filha. Poderia-se dizer um pioneiro nessa situação, perdendo sua família, desânimo poderia vir na vida dele, mas isso não foi o que aconteceu. Ele se motivou, se manteve firme com a pregação do Evangelho, e muitas outras histórias da liderança dele foram vividas na América do Sul. Em janeiro de 1896, ele organizou a primeira igreja de Nova Helvécia, no Uruguai. Ele também trabalhou um periódico mensal adventista, em espanhol, chamado El Faro. Ele teve que retornar para os Estados Unidos por questão de saúde, ficou 3 anos, mas voltou para a América do Sul. Agora ele foi viver no Chile, e ali no Chile ele passou a ser presidente da costa oeste da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que pegava Chile, Bolívia. Em 1906 ele se tornou o presidente da missão Chile-Boliviana. Ele trabalhou ali, criou a primeira igreja lá na ponta, em Punta Arenas, um lugar frio na península. Ali ele estabeleceu a primeira igreja, até que em 1921 ele terminou a obra na América do Sul. A saúde de sua esposa Mary não estava bem e voltou para os Estados Unidos, mas ele ainda continuou trabalhando nos Estados Unidos como evangelista até 24 de fevereiro de 1944. Em resumo, irmãos, Frank Henry Westphal foi um importante missionário pioneiro no início da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como o primeiro pastor ordenado que foi enviado para a América do Sul, para dar uma contribuição fundamental para o estabelecimento do Adventismo no continente chamado continente negligenciado, como era conhecido no meio adventista. Nos Estados Unidos da América, o pastor Westphal também contribuiu significativo para a pregação do Evangelho para colônias alemãs no estado do Wisconsin. Queridos irmãos, 135 anos da organização da Igreja Adventista de Gaspar Alto. Chamado é a gratidão pelo passado que recebemos de nossos pioneiros, pelo compromisso com o futuro. O exemplo de Frank Westphal e tantas outras famílias, Ohm, Bells e outras mais, Gritner e outros pioneiros, nos inspira a continuar firmes na fé, continua a inspirar gerações. Sua dedicação e fé ajudaram a estabelecer uma igreja forte no Brasil. A base, a identidade da Igreja Adventista da América do Sul no Brasil. Hoje a Igreja Adventista do Brasil celebra 130 anos desta bênção. Hoje a Igreja do Brasil é a maior do mundo em número de membros, graças ao trabalho incansável desses pioneiros missionários. Temos hoje na divisão sul-americana, o secretário está aqui, 2,7 milhões de membros adventistas do sétimo dia, e temos mais de 30 mil igrejas, congregações. Mas, irmãos queridos, Apocalipse 22, verso 12, Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Mas Jesus ainda não voltou, nossa jornada ainda não terminou, nós precisamos seguir até a chegada da eternidade, vivendo a identidade do que é e esperando a eternidade.
Vigia, meu irmão, espere ativamente e não de braços cruzados, fortaleça a sua fé, fortalecendo a fé de outros. Senhor, cada dia, mantendo sua igreja viva, preparada para a volta de Jesus, edificando a outras igrejas para a volta de Jesus, porque Ele vem sem demora, vem para resgatar os seus, todos nós, aqueles que já morreram, que estão sepultados aqui nesse cemitério atrás, ou em algum outro lugar do Brasil e do mundo, eles já estão esperando a volta de Jesus. Oportunidade de, no dia da volta de Jesus, levantar e dizer: este é o Deus que aguardávamos, este é, de braços abertos podemos encontrar com esse Senhor Jesus. Queridos irmãos, consagremos nossa vida continuamente, vigiando, orando e clamando e seguindo a trilha e as orientações vividas por nossos pioneiros. Que Deus possa cada dia nos abençoar e nos guiar nesta verdade. Pastor Marlington continuará este tema de maneira marcante. Obrigado, pastor Stanley. Que bênção conhecermos a história. Nós podemos conhecer a história deles, mas um dia eles conhecerão a nossa história. Hoje a gente sabe que no início houve um batismo de 23 pessoas. Hoje não serão 23, mas serão 3 aqui. Se fosse olhar o Brasil todo, quantos milhares, não? Mas nós queremos hoje celebrar. Eu acho que o maior presente que Deus quer numa solenidade como esta é mais pessoas aos céus. Então eu quero convidar aqui o Edu Pietro dos Santos Schirmer, o Everson Garcia e a Emily Sofia dos Santos Silva. Podem vir aqui os 3, por favor. Vocês podem aplaudir, porque esses serão nossos irmãos na fé a partir de hoje. Eles estão estudando a Bíblia, eles estão se preparando, e eu tenho certeza de que a festa no céu, assim como a festa aqui, e o céu é honrado por ver que esta história do cristianismo, ela não parou. Essa é a garotinha. Aniversário dela? Parabéns, Emily. Parabéns, que aniversário, não? Festa em todos os lados. Nós vamos ter aqui, eu quero fazer as 3 perguntinhas que todos nós um dia respondemos. E elas evocam que vocês realmente creem e querem fazer parte desse movimento antes da volta de Cristo. Está chegando o final, mas vocês ainda estão dentro do tempo. Primeira pergunta que eu faço é: vocês creem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de vocês e aceitam esse sacrifício, bem como a palavra de Deus e todos os ensinamentos da palavra de Deus, e querem que esse sangue de Cristo purifique o coração de vocês nesse dia? Sim? Sim. Vocês reconhecem a Bíblia, a palavra de Deus, e creem que todos os ensinamentos da Bíblia, eles são para o nosso proveito, para a nossa salvação, e creem em tudo que ali está, inclusive os mandamentos de Deus, que são viáveis para os nossos dias? Sim? Dentro dos mandamentos está ali o sábado como um sinal entre Deus e seu povo. Vocês creem que esse mandamento também é útil e deve ser vivido por cada um de nós hoje? Sim? Vocês querem dedicar seus dons a Deus e, através desses dons, salvar outras pessoas, para que, assim como vocês receberem esse evangelho através de alguém, ele possa perdurar para outras pessoas também e levar outras pessoas a Cristo? Sim? Vocês reconhecem que o batismo que Jesus foi batizado por imersão é o batismo que hoje nós também devemos ser batizados? E vocês querem também ser batizados por imersão e fazer parte da igreja adventista, desse movimento de Deus para esse tempo presente? Desejam? Quantos irmãos aceitam e celebram hoje a salvação e aceitam que eles sejam membros da nossa igreja aqui adventista? Deus seja louvado. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado, porque este evangelho do reino chegou até nossos dias, e não apenas para nós,
mas nós queremos ver esse reino crescer, se multiplicar para a honra e glória do Teu nome, para atingir a última pessoa desse planeta. Aqui, Pai, estão esses 3 filhos Teus. Aqui estão o Edu, o Everson e a Emily. E eu clamo, Senhor, para que eles também sintam a alegria de fazer parte deste movimento aqui na terra, mas sobretudo da Tua família nos céus. E eles são, Senhor, parte da gratidão que nós demonstramos a Ti nesse aniversário da Igreja Adventista no Brasil. Aceita-o, Senhor, nesse momento significativo da vida deles. Nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.